Estamos de volta com o Vida e Saúde hoje super especial, falando de um problema que pode estar acontecendo aí na sua casa, ronco. Muitas pessoas acham que o ronco está associado a um sono reparador ou até mesmo um sono profundo. Só que esse problema pode estar atrelado a problemas respiratórios ou má qualidade de vida. E olha só que interessante. O ronco é considerado o terceiro fator de risco para divórcio. Minha gente, tá ficando atrás só da infidelidade e problemas financeiros. A coisa é séria, Você está preocupado? Calma que a gente quer te ajudar a entender mais sobre esse problema. E hoje a gente convidou aqui o otoneurologista, Dr. Márcio Salmito. Vem para cá porque a sua salvação pode estar acontecendo aqui no Vida e Saúde hoje. Oi, doutor Márcio, bem-vindo, tudo bem? Oi, Teru, bom dia, tudo bem? Eu achei esse dado muito interessante de que o ronco é um fator de risco para divórcio e muita gente acaba empurrando com a barriga uma vida inteira convivendo com alguém que ronca e sem resolver o problema. Aliás, achando que a solução não existe ainda, né? Por quê? Qual é a diferença entre o ronco e a apneia? É interessante. O ronco, além de ser uma coisa, ruim, que traz todos esses problemas, até mesmo o divórcio, infelizmente é algo muito frequente. E o ronco a gente divide principalmente em dois tipos principais. O ronco primário, que é quando a pessoa ronca, mas não tem nenhuma doença por trás. E o ronco secundário, que é quando tem uma doença que faz a pessoa roncar. Uma das doenças mais frequentes que faz a pessoa roncar é justamente a apneia do sono. Apneia significa não respirar. A apneia do sono é quando a pessoa para de respirar no meio da noite. E a pessoa para de respirar no meio da noite, no caso da apneia obstrutiva do sono, que é a mais frequente, porque o ronco, na verdade, faz com que ela pare de respirar por uma obstrução na região da via aérea superior. Bom, a gente está falando de uma questão aqui mais técnica, o doutor está trazendo uma questão mais técnica do ronco, mas a nossa equipe, doutor, perguntou para os nossos internautas sobre o ronco. Como é que afeta a vida deles conviver com o ronco ou com alguém que ronca? Vamos conferir. Para conhecer mais sobre a experiência dos telespectadores em relação ao ronco, nós fomos até nossas redes sociais e perguntamos se o pessoal de lá ronca e como isso influencia em sua vida. E olha só quanta participação e relatos interessantes. A Elizabeth nos contou um pouco sobre o que acontece com o seu esposo. Ela diz assim: meu esposo ronca, fez exame e constatou a apneia do sono. O especialista indicou os seguintes tratamentos: CPAP, cirurgia ou tratamento para controlar a língua. No momento, optamos por esse último tratamento. É isso aí, Elizabeth. Ainda bem que procuraram ajuda e já estão em tratamento, viu? Com certeza, esse é o caminho. Já a Thelma Ferreira ainda não procurou um médico e diz assim: eu ronco e gostaria de saber o que fazer para não roncar mais. Acho que meu ronco incomoda meu esposo. Realmente, Thelma, tem como melhorar, mas precisa ir no médico, ok? Tenho certeza que o maridão vai apoiar seu tratamento, viu? A Lourdinha Santos também nos conta como o ronco está interferindo na sua vida. Ela diz assim: eu ronco muito. Minha filha diz que estou roncando mais alto do que antes. Fico até com vergonha de dormir fora de casa. Lourdinha, não precisa ter vergonha, tá? Você não está sozinha nessa. Bom, a melhor solução é ir a um especialista. Tenho certeza que você vai melhorar e perder esse medo de dormir fora de casa, tá? Boa sorte! A Márcia Almeida aproveitou para dedurar o maridão. Ela nos contou o seguinte: meu esposo ronca igual o som de um trator em funcionamento. Ele usa CPAP, assim as noites são mais silenciosas. Ô, Márcia, é difícil mesmo aguentar o ronco do maridão, né? Sei bem como é. Mas ainda bem que o CPAP tem ajudado.
Quem também participou da nossa enquete foi a Silvana, contando que o marido dela ronca muito e às vezes parece que ele vai engasgar com o ronco. Graças a Deus, diz ela, que eu tenho um sono muito pesado e não acordo fácil. Ainda bem mesmo, hein, Silvana? Mas olha, não adianta brigar com ele, combinado? O jeito mesmo é ajudá-lo. A Mariluce é do time que ronca muito e sofre com isso. Ela foi até as nossas redes sociais pedir ajuda. Olha, Mariluce, fica calma, porque hoje nós vamos passar algumas orientações importantes sobre esse tema. Esperamos que te ajude. Muita gente aqui, surpreendentemente, eu estou vendo muitas mulheres se expondo aí o problema em casa. Doutor, mais homens ou mulheres roncam? Ou tá tudo igual? Olha, é uma coisa que a gente vê nos dois, tanto homens quanto mulheres. Talvez um pouquinho mais nos homens, mas é uma coisa que atinge tanto os homens quanto mulheres, viu, Teru? Não tem predileção, não. Agora, doutor, algumas pessoas mencionaram, por exemplo, correção na língua, eu acho que posição para dormir, a circunferência abdominal, ou seja, gordura. O que é que causa esse ronco? Bacana, a pergunta é muito importante porque às vezes a pessoa acha que o ronco é causada por um motivo específico e geralmente são vários fatores associados. O mecanismo do ronco é uma vibração na região da mucosa da via aérea superior, ou seja, quando o ar passa entre o nariz, né, e a traqueia, indo para o pulmão, naquela região ali entre o nariz e a garganta, a gente tem um túnel que não tem nem ossos e nem cartilagem. O que se faz a circunferência da região é apenas mucosa, gordura e tecidos moles. Quando o ar passa por ali, ele acaba vibrando, principalmente se essa parede for mais flácida. Então, o que provoca o ronco é a flacidez da região da garganta, provocada, por exemplo, por acúmulo de gordura ou por um diâmetro mais estreito, e essa vibração provoca o barulho do ronco. Agora, doutor, nem sempre eu consigo perceber que ronco. Quem tem um companheiro em casa, quem mora com os filhos, pode receber a dica aí. Mas o ronco pode também trazer outros sintomas que a gente quer descrever aqui nesse momento. Aliás, alguns sintomas desses que não são tão conversados, tão falados, né? Por exemplo, dores no peito enquanto dorme. Por que isso pode acontecer, doutor? É muito importante lembrar que o ronco é um sintoma que pode ser uma coisa da natureza daquele indivíduo, mas a pessoa que tem um ronco patológico, ele não tem um ronco simplesmente, ele tem uma doença. E a pessoa que tem uma doença, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, vai se manifestar com alguns sintomas. E a pessoa começa a ter repercussões no restante do corpo. Então, a pessoa começa a ter dores, às vezes, por uma angina, um problema do coração, que foi desencadeado pela doença que também está causando o ronco. Vamos seguir em frente, olha. Excesso de dores de cabeça já logo pela manhã. Você tem aí? Você acorda, já sente dor de cabeça? É uma dor mais intensa, doutora? Ou seria uma dorzinha de fundo? A dor de cabeça quando a pessoa acorda não é específico das doenças do sono, mas é um indício de que o sono não está bom. Então, quando a pessoa está roncando e esse ronco é patológico, ou seja, não é um ronco primário, aquele ronco está fazendo a pessoa dormir mal. E o fato de dormir mal deixa a pessoa com dores de cabeça quando acorda. Não costuma ser aquela dor intensa que a pessoa sai correndo para o pronto-socorro, mas costuma ser uma dor que vem todos os dias e que muitas vezes vai melhorando ao longo do dia, mas que é uma coisa recorrente que incomoda o paciente. Olha aí, gente, aquela dorzinha chata, né? Também, além dessa dor, cansaço e fadiga durante o dia. A pessoa tem dificuldade para dirigir, por exemplo, para frequentar uma igreja, prestar atenção, focar em uma palestra. Sentou, ela já vai, cochilar. Esse é um dos indícios mais fortes de que aquele ronco está escondendo uma doença por trás dele, né? E a pessoa tem um nível de sonolência aumentado e às vezes não percebe.
é muito comum a gente perguntar, você tem cansaço, sonolência durante o dia? Eu disse, não, doutor, não tenho. Mas aí quando a gente vai perguntar um pouquinho mais, a pessoa acaba precisando usar substâncias estimulantes para ficar acordado, né, tipos de chás diferentes, até café, esse tipo de coisa que faz a pessoa ficar acordada. E aí ele está cansado, está sonolento e está tentando compensar de outras maneiras. Isso é um indício de que o ronco, na verdade, é uma doença do sono. Até porque, né, doutor, muitas vezes o ronco, esse ronco muito alto durante o sono, que é o ronco patológico, ele não chega de repente como um trauma, né? Ele vai sendo progressivo. Quem sabe a pessoa já vai se adaptando também a esses sintomas e não percebe o problema mesmo. É verdade. Em geral, a pessoa é a última a saber quando tem um problema de ronco. Quem leva o paciente ao ronco é o companheiro, a companheira, e o ronco acaba servindo como um alerta, sem o qual a pessoa demoraria mais a saber que tem um problema. É porque pode ter agravamento, como por exemplo o aumento da pressão arterial, aumento significativo. Por quê, doutor? Falta oxigênio? O ronco, quando é uma doença, né, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, ele compromete a qualidade do sono. Então, a pessoa passa a dormir mal. Dormindo mal, a pessoa tem uma mudança em todos os aspectos metabólicos do corpo. Aumenta o nível de cortisol, diminui o metabolismo. O corpo se prepara como se estivesse numa guerra, numa situação muito ruim, um excesso de demanda, um excesso de estresse. E isso faz, entre outras coisas, um aumento da pressão arterial. Uma coisa que chama a atenção, um jovem de 30 e poucos anos, e de repente aparece com pressão alta, a gente tem que suspeitar, será que não é uma hipertensão secundária? E aí você vai perguntar, às vezes a pessoa ronca alto, passa o dia cansado, e isso indica, por exemplo, que a causa da pressão alta seja a doença do sono, como, por exemplo, a apneia que faz roncar. Tá. Agora é o seguinte, você trouxe um fator importante aqui, idade, porque a gente vê pessoas mais velhas é muito mais comum, né, de roncar do que as pessoas mais jovens. Porém, tem gente que ronca desde criança, né, doutor? Com certeza. E aí, dependendo da idade, a gente tem diferentes fatores. Então, uma criança pequena, 3, 4 anos, que ronca, não tem geralmente o mesmo problema de um adulto de 30, 40 anos. Muitas vezes a criança que ronca, por exemplo, por alguns dos vários problemas do nariz, um aumento das estruturas nasais como a adenoide. E um adulto que ronca, geralmente ronca por conta da natureza da anatomia daquela região, né, ou por uma flacidez geneticamente definida, né, uma apneia do sono e por aí vai. Né? E, de certa forma, Teru, a gente fala que só não ronca quem não vive o suficiente, porque com a idade a gente vai ficando com uma flacidez natural na região da garganta e em algum momento essa flacidez vai vibrar o suficiente para fazer o barulho do ronco. Bom, outro sintoma aqui também que pode indicar o ronco patológico seria uma espécie de engasgamento ou asfixias durante a noite. A pessoa meio que dá aquela... tentando resgatar esse ar que teve dessa parada, doutor. Quem está do lado até se assusta. É verdade. E identificar essas asfixias, essas sensações de que está parando de respirar, ou o próprio paciente ou o companheiro, a companheira, é um indício muito forte de que aquele ronco, na verdade, é um problema. Então, o ronco muito intenso, que às vezes acorda o próprio paciente, ou que é percebido por ele, e o ronco que vem junto com essas paradas na respiração, essas sensações de asfixia, que às vezes acorda o próprio paciente, são dois indícios muito fortes, por exemplo, de apneia obstrutiva do sono, ou seja, um ronco que, na verdade, é uma doença. Tá. E aquele sono agitado? Então, precisa ter esse conjunto, né, doutor? Precisa roncar alto, precisa ter alguns sintomas que a gente vai trazer ainda, mas é aquele sono mais agitado. A pessoa vira para um lado, daqui a pouco vira para o outro lado, estica a perna, volta a perna. Isso também acaba não gerando, talvez, um sono restaurador, reparador, né? Exato, causa e consequência, né? Porque o sono de quem está roncando não está bom.
E o sono, por não estar bom, faz a pessoa ter micro despertares. A pessoa acha que dormiu a noite inteira, mas às vezes acordou 50 vezes, 100 vezes durante a noite, Nossa. de uma forma muito rápida, inconsciente, que não deu tempo para perceber. E dessas vezes que acorda, ela se mexe, muda de posição, ou o corpo, mesmo sem acordar, faz a pessoa mudar de posição. E isso faz com que a pessoa não tenha um sono de qualidade. E os indícios, né, como a agitação durante o sono, são indícios que fazem a pessoa ficar atenta, que deve levar ao médico. Não é para ficar em casa achando que é uma característica individual, mas sim um sinal de uma doença. Ok, ok. Bom, o último sintoma que a gente quer trazer aqui seria a dificuldade de concentração no trabalho. Nem sempre levando a pessoa a desejar estar dormindo, né, naquele momento, mas assim, ela tenta focar, não consegue, tenta compreender, tenta acompanhar um raciocínio e ela não avança justamente porque a mente está cansada. Exatamente. A pessoa que tem uma doença do sono, que faz roncar, como a apneia, ou alguma doença que prejudica o sono, a pessoa tem um sono não reparador. E quais são as consequências de um sono não reparador? O corpo se desliga, o corpo diminui o grau de funcionamento global. Então a pessoa começa a ter uma diminuição, inclusive da parte racional, da parte cognitiva, diminuição da memória, da concentração, aumento do cansaço, indisposição, até mesmo sintomas depressivos. A pessoa está toda preparada para desligar, preparada para funcionar menos, porque precisa poupar energia, porque durante a noite, que é o momento de revigorar, ela não está descansando para revigorar. Agora, a gente quer correr atrás do prejuízo, doutor, porque não dá para viver desse jeito. E, aliás, tem muita gente que acaba vivendo, tem casais que acabam dormindo em quartos separados só por conta desse problema, vivem bem, se dão bem, mas na hora de dormir tem esse incômodo tão grande que faz essa separação. Vamos trazer métodos aqui que podem prevenir, que podem ajudar quem ainda não chegou lá, minimizar também. Aliás, eu tenho uma pergunta antes desses métodos, doutor, que é o seguinte: às vezes a gente está cansada, já aconteceu comigo, fazer uma viagem, por exemplo, e roncar esporadicamente durante essa viagem, está dormindo lá pela posição, acaba roncando. Isso pode indicar uma predisposição a esse ronco patológico ou não? É só um evento? O que faz a gente pensar que o ronco é patológico é quando isso acontece de forma mais frequente. A posição de barriga para cima ou um relaxamento maior da musculatura, que acontece, por exemplo, quando a gente está mais cansada, quando vai ter um sono mais profundo, ou quando toma um chá, uma coisa que faz ficar mais relaxada, ou remédios que fazem dormir, né? Isso faz a pessoa roncar mais. Se for uma coisa esporádica, não é um problema. Tá bom. Vamos lá então para métodos que podem minimizar e ajudar ou prevenir também o ronco, gente. Olha aqui, primeiro de todos hoje é fazer o alinhamento dos dentes. Por quê? Por quê, doutor? Quem tem, por exemplo, dentes que não estão bem alinhados, dente torto ou mordida torta, tem mais predisposição ao roncar? Sim, o ronco ele geralmente é multifatorial, dificilmente tem um motivo só. E a forma como os dentes estão colocados na boca, a mordida, pode fazer, por exemplo, se for um queixo mais para trás, ou né, uma diferença né, do tamanho ali do dente de um lado para o outro, a pessoa vai ter a entrada do ar de uma forma diferente. E isso pode contribuir para o barulho, para o ronco, e no caso, por exemplo, de um queixo mais posteriorizado, que a mordida fica alterada, isso vai fazer com que o espaço lá atrás, por onde o ar passa, diminua. Então, as correções odontológicas, muitas vezes, são uma ferramenta excelente para o tratamento, contanto que naquele indivíduo exista né, essas alterações que possam ser corrigidas. Doutor, chegou uma pergunta aqui anônima, que é a seguinte: a entrada do ar deveria ser, à noite, enquanto a gente dorme, pelo nariz, única e exclusivamente, ou dá para entrar pela boca também sem prejuízos? Olha, a nossa respiração deveria ser sempre pelo nariz, exclusivamente. É mais fácil respirar pela boca, porque o nariz é um obstáculo natural que serve para preparar o ar até chegar ao pulmão. Mas quando a gente respira pela boca, geralmente é porque tem alguma coisa errada. Tá? Então, a gente nunca deveria respirar pela boca, a não ser numa situação de maior demanda, porque respirar pela boca realmente é mais fácil.
Então, se a pessoa está correndo demais e está cansada, o corpo, opa, vamos respirar aqui pela boca que é mais fácil. Mas, naturalmente, a respiração deve ser sempre pelo nariz, com a boca fechada. Quando a gente fala boca fechada, são os lábios fechados, mas o normal é os dentes não encostarem. Muito bem, olha, é legal fazer essa pergunta porque às vezes a pessoa está tão acostumada a respirar pela boca que para ela aquilo é normal. Então ela deixa de buscar ajuda. Então essa pergunta quis trazer por esse motivo. Agora, quando o doutor falou que o ronco pode ser resultado de uma flacidez, eu já logo pensei nisso aqui, doutor. Falei, será que fazer atividade física resolve também a questão dessa flacidez nessa região? Ajuda? Como? Olha, duas maneiras principais. Existem exercícios específicos, alguns fonoaudiólogos fazem treinamentos específicos, mas em geral não é necessário, porque o exercício físico global, quando a pessoa pratica esportes, vai na academia, faz uma natação, quando a pessoa tem uma vida mais ativa, toda a musculatura do corpo fica com um tônus maior, ou seja, fica um músculo mais forte. E esses músculos mais fortes realmente previnem o ronco, ou podem, inclusive, tratar. É muito comum as pessoas dizerem assim, quando eu pergunto, você ronca? Aí a pessoa diz assim, eu roncava, mas aí eu comecei a fazer atividade física, minha esposa falou que eu parei de roncar. Isso é o que a gente mais vê. Ou o contrário, eu não roncava e parei de fazer exercício físico e voltei a roncar. Tá aí mais uma vez o exercício físico como chave para você que quer viver saudável por completo. Olha essa outra dica aqui, investigar e tratar alergias respiratórias, minha gente. Rinite, bronquite, sinusite e outros problemas respiratórios fazem a gente respirar a asma, né? Faz a gente respirar pela boca, doutor. Então, fatalmente vai fazer barulho. Sim, as doenças do nariz são a principal causa de ronco nas crianças, né? Que fazem, por exemplo, a adenoide, que é uma estrutura natural, mas que deveria ser pequenininha, quando cresce muito, ronca. E no adulto, apesar de não ser a causa principal, é um fator agravante. Muitas vezes a pessoa que trata o nariz e o nariz que tinha um problema, né, uma rinite alérgica, uma sinusite crônica, e a pessoa melhora esse problema e respira melhor, isso por si só já ameniza ou mesmo resolve um quadro de ronco, né, principalmente se for um ronco mais leve. Então, mais uma vez, o ronco costuma ser multifatorial. Dificilmente tem uma causa específica que precisa ser abordada de forma isolada. Última dica de agora seria cuidado com a postura na hora de dormir. Aliás, tem gente que faz o seguinte, quando o marido está roncando, está deitado de barriga para cima, parece que ronca mais. Aí dá uma cutucadinha, vira de lado, acaba o ronco. A postura é importante porque realmente favorece essa abertura da boca. Ou qual é outro mecanismo aqui por trás dessa dica, doutor? É uma dica muito boa, realmente. Deitar de lado melhora quase sempre. Porque quando a gente deita com a barriga para cima, quando a gente deita, né, de costas, o peso da língua vai lá para trás. E aí você diminui o espaço para o ar passar e aumenta a superfície de mucosa que pode vibrar e causar o ronco. A gente pede tanto para a pessoa deitar de lado, para respirar melhor durante a noite, que às vezes a gente sugere até a pessoa colocar uma bolinha de tênis nas costas e amarra assim com uma fita, uma coisa, para que no meio da noite, se sem querer a pessoa for deitar com a barriga para cima, o corpo vai incomodar com aquela bolinha e volta de novo para o lado. Olha que dica legal. Agora, doutora, a gente acabou não trazendo aqui, mas talvez seja um fator de risco, a gordura, né? Você disse que em algum momento aqui na nossa conversa que o excesso de gordura nessa região, tecidos moles, podem causar. Se a pessoa emagrece, ela também tem perda de massa gorda aqui do nariz? Pode ajudar também a melhorar? Sim, a perda de peso costuma ajudar muito no tratamento do ronco. A principal região que atrapalha é a região mais do pescoço, a parte de dentro do pescoço, na região ali próxima da garganta, que acumula muita gordura. E não dá para a gente fazer uma lipoaspiração do pescoço. Então, a gente diminui a gordura da região que aumenta o ronco, justamente perdendo o peso de uma forma global. Claro que existe uma quantidade correta de peso para cada pessoa, né, que a gente consegue medir de acordo com a altura, mas para o ronco, quanto menos gordura corporal, melhor. E quanto mais gordura corporal, mais uma tendência de roncar. Bom,
Tem gente em casa, doutor, que já fez essa anamnese completa aqui, já está diagnosticando o marido, a mulher com ronco patológico, mas tem exame para isso também e tem tratamento médico, além desses cuidados que a gente trouxe aqui, né? Com certeza. Então, desde o momento da consulta em que a gente conversa com a pessoa, a gente já pergunta sobre a história, né, genética, se os pais, às vezes o pai, o avô, o bisavô tem várias gerações que roncam, opa, será que tem uma questão genética? Examinando o paciente, a gente já identifica, o paciente tem um desvio no septo do nariz, o paciente tem uma hipertrofia dos cornetos do nariz, a língua tem uma determinada característica, a boca tem uma mordida que pode comprometer o ronco, o tamanho das amígdalas, né? Então a gente identifica no exame físico e tem exames complementares. O principal deles é aquele exame que é o exame do sono, chama polissonografia. A pessoa dorme e durante a noite os monitores, os registros que ficam no paciente medem a qualidade, a quantidade do sono do paciente. É aí que você detecta, né, que o especialista detecta se houve interrupção do sono, que o doutor mencionou, às vezes 100 vezes, 120 vezes. Bom, eu acho que ficou muito legal essa aula aqui. Tem gente querendo conhecer mais do seu trabalho, doutor, então a gente vai deixar aqui suas redes sociais. Dá para seguir lá pelo Instagram, @marcio.salmito. Doutor, também tem um site, mantém um site, drmarciosalmito.com, drmarciosalmito.com. A especialidade dele é bastante assim, peculiar, ele é otoneurologista, então aproveita você para seguir e para melhorar a qualidade da sua vida, cuidando da sua respiração, do ronco e de tudo mais que tiver aí te impedindo. Doutor, obrigada pela conversa aqui e pela aula. Mais uma vez. Eu que agradeço todo mundo aí, tudo de bom. Obrigada. Muito bem, a gente faz um intervalo agora, na volta tem mais papo sobre dormir. O Dr. César vai trazer claramente uma conversa sobre insônia, vai explicar as causas, os sintomas e o que dá para fazer para resolver esse problema. E ainda hoje tem receita de geleia caseira aqui no Vida e Saúde. Você vai se surpreender com essa mistura, com esse sabor, com esse resultado. Eu volto já já.